Agradeço a Deus por esta manhã bonita de sábado, dentro desse tempo tão complicado que nós estamos vivendo, de pecado, de miséria, de tudo mais. Nos encontramos aqui nesse vale, nesse sítio do Bom Jesus, para esse retiro da paróquia Santo Antônio de Planaltina, Goiás. Agradeço ao Padre Rodrigo pela confiança e o convite para estar aqui com vocês. O retiro é sempre muito benéfico à nossa alma, pois nos ajuda a retirar um pouco da realidade cotidiana nossa, às vezes barulhenta, complexa, para que nós possamos viver essa bênção de Deus. Foi-me pedido que falasse um pouco com vocês sobre a fé e a conversão. Na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, o apóstolo nos ensina que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. E esse capítulo todo, ele vai ser um elogio aos homens e mulheres do passado, do Antigo Testamento, que despertaram o seu olhar para com Deus através da fé. Então, meus irmãos, se Jesus nos salvou, por que então não experimentamos, todos nós, os frutos da salvação em nossa vida e em nosso mundo? Certamente Ele já nos salvou e deu a sua vida nova a cada um de nós. Mas o que faz falta é que nós aceitemos e recebamos o que Jesus já conquistou para nós. Um irmão, quando envia um documento, um testamento para outro irmão, pelo qual ele diz: a todas as minhas riquezas, os meus tesouros te pertencem. Mas tem uma condição, você tem que vir buscar. É um pouco isso. Jesus nos dá o tesouro, o testamento da salvação, mas eu preciso me apropriar desses bens. Eu preciso tomar posse desses bens que Jesus já nos deu. Jesus é este irmão de todos nós, que nos convida a participar da sua herança de Filho de Deus. Ele já deu a todos nós a capacidade de viver como tal. Então agora é preciso que a gente vá até Ele para fazer sua a nossa vida, tomar posse da riqueza que Ele está a nos oferecer. O que devemos fazer para viver a vida de Jesus em nós? Perguntou a multidão a São Pedro no dia de Pentecostes, naquela manhã gloriosa. Toda aquela gente havia dado conta de que os apóstolos, juntamente com Maria, viviam uma vida humana de tal forma que entusiasmavam os outros e queriam ver também do mesmo modo aquela realidade. Bastava olhar o rosto dos apóstolos, bastava olhar o rosto de Maria para perceber que algo novo havia acontecido ali. A resposta de São Pedro a eles que perguntaram: mas o que nós devemos fazer para também participarmos desta graça? São Pedro foi claro: creiam em Jesus.
Creiam, convertam-se de seus pecados, e então poderão viver a vida nova do Filho de Deus ressuscitado. Fé e conversão, preste atenção nisso. Fé e conversão são realidades que constituem a única coisa de que nós necessitamos para viver a vida de Deus trazida para nós através de Jesus. Fé e conversão. Vocês não podem voltar para casa sem pensar nisso. A minha fé precisa ser grande e a minha conversão precisa ser larga, aberta. A fé, meus irmãos, é o meio indispensável para nos relacionarmos com a salvação de Jesus, pois por ela Cristo habita em nosso coração. Efésios 3,17. Certamente só Jesus salva, mas o meio pelo qual a salvação chega a nós é a fé. O apóstolo Paulo nos fala disso em Efésios 2:8. Vamos ouvir. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Eu só posso alcançar a salvação se eu me abrir a esse dom da fé. Pela graça fostes salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, vem de Deus. A fé é um dom do Espírito Santo. A fé não é um produto do meu esforço. A fé não é algo meu, mas é algo de Deus que veio a mim em razão da abertura da minha alma, de todo o meu ser, ao próprio Deus. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 38, São Lucas nos ensina que a justificação plena, que não pudeste obter pela lei de Moisés, por ele, Jesus, nós a obtenhamos através da fé. Crendo, eu tomo posse, eu recebo as riquezas do dom de Deus. Esta fé, meus irmãos, é um dom e ao mesmo tempo é uma resposta nossa à iniciativa de Deus. Nós dizemos a Ele: sim, creio em vós e aceito 100% aquele que vós enviastes a este mundo para salvar-me. Eu preciso aceitar Jesus. Os evangélicos, nos seus cultos, então eles fazem aquelas admoestações para que as pessoas fiquem de pé, levantem a mão, aceite Jesus, aceita Cristo. E eles falam para nós também, porque os evangélicos acham que o católico está condenado, que o católico é idólatra, que os católicos adoram Nossa Senhora, adoram Santa, adoram imagem. Então vocês têm que aceitar Jesus. Isso é ignorância. Mas esse convite para aceitar Jesus, ele precisa ser levado a sério. Eu preciso aceitar Cristo. Quem é Jesus? O meu Salvador. E mais do que isso, me configurar a Ele através do meu batismo, para que eu possa não viver para mim, mas para aquele que morreu por mim, para a minha salvação. Então, meus irmãos, a fé não é crer em algo, mas é crer em alguém. É entregar-se a essa pessoa sem limite nem condições, que é Jesus. Tampouco, meus irmãos, é concordar intelectualmente com coisas que não entendemos, mas ter a confiança em Deus e ser dependente dEle e de seu plano de salvação. Quando nós vamos aprimorando a nossa fé,
a gente vai tendo experiências de Deus e você começa, pela fé, a entender as provações, os sofrimentos, os desafios e até mesmo a própria morte. A fé, ela não é uma emoção, não é um sentimento. Ah, porque eu chorei muito, porque eu tive o repouso no Espírito, porque tive emoções. Isso não representa a fé. A fé é maior do que isso. A fé é muito maior do que as nossas emoções, porque ela é uma decisão total da pessoa que envolve todo o seu ser e compromete toda a sua vida. Nós podemos pegar a carta de São Paulo aos Romanos, quem tem a Bíblia pode pegar, no capítulo 10, a gente vai marcando essas passagens tão poderosas para a nossa vida. 10, 9 a 10. Romanos 10, 9 a 10. Portanto, olha o que São Paulo ensina. Gente, vai acordando quem está dormindo do seu lado. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que bonito. Confessar. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Então nós estamos aqui por quê? Porque nós cremos na salvação. Nós cremos que é possível alcançar a salvação em Cristo através da minha fé. E a minha fé, ela é expressa pela minha boca. Eu professo, eu creio, Senhor, eu creio na presença de Jesus. Quando Paulo fala de coração e boca, ele está se referindo tanto mais ao mais íntimo como ao mais externo do povo, das pessoas. Quer dizer, a fé tem de ser tão profunda quanto manifesta. A fé, portanto, nos leva a agir conforme o que cremos, mudando nosso modo de viver. De outra forma, não é fé, mas sentimento, ideologia ou crendice. Nós temos muitas pessoas que dizem, eu creio em Deus, mas não tem os frutos da fé. As coisas estão difíceis, eu vou lá na igreja, rezo a oração que eu sei, mas continuo na vida, no mundão. Quanta gente está nesses dias na miséria da carne, no pecado, pensando que pode curtir, fazer tudo que se faz, droga, bebida, prostituição, etc. Mas depois eu vou na quarta-feira de cinzas e recebo a cinza na minha cabeça e está tudo resolvido. Isso não é fé. A fé produz em nós um comportamento. A fé produz em nós um jeito de ser. Os católicos não são melhores do que ninguém, mas nós temos que ter esta consciência que somos diferentes. Somos diferentes. Nós não somos pagãos. Os pagãos têm um jeito. E o mais triste é quando o católico quer viver a sua fé, mas viver também o paganismo. Aí quer ir para os shows de rock, quer ir para carnaval, quer ir para tudo que não presta. Nega a fé. A fé, meus irmãos, portanto, nos leva a agir conforme o que cremos, mudando o nosso modo de viver. Nós temos que mudar o jeito de viver, em casa, na família, no trabalho. A gente vai mudando. Quando cremos em Jesus de verdade, nós subimos à cruz com Ele, morrendo a tudo aquilo que não nos deixa viver. Esse tipo de fé
nos permite ver o invisível e esperar contra toda esperança, já que tudo é possível àquele que crê. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa em profunda depressão. Depressão terrível, 12 anos, bebendo remédio, psiquiatra. Uma mulher, uma pessoa que tem tudo e não tem nada por causa de depressão. Por quê? Porque é apegado ao passado, aos traumas, aos sofrimentos do passado. Está lá no passado. Ela não consegue andar sem olhar no retrovisor o tempo todo. Não, você dirige sua vida olhando para frente. Você não pode ficar olhando no retrovisor, que você vai tombar o carro. Tem que olhar para frente. E o cristão olha na sua frente o trieiro do Calvário. Olha a cruz. E você sobe com Cristo ao mistério da entrega total na morte de cruz. Isso é a nossa fé. Se chegar aqui uma perseguição à nossa fé católica, será que nós vamos ter coragem de morrer pela fé? Eu acho que aqui, talvez 70% de vocês sairiam correndo para o mato para não ser mortos. Pouca gente ia ter coragem de ajoelhar no chão e rezar o credo e morrer pela fé. É o que está fazendo o povo lá na África, onde a igreja está sendo perseguida e os católicos mortos e queimados dentro da própria igreja. Aceita ser muçulmano? Não, nós cremos em Cristo. Então você vai morrer, pois eu morro em Cristo. E aí são degolados, são queimados. Será que a nossa fé já está nesse nível? Vocês jovens, teria coragem de morrer por Jesus? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu teria coragem de entregar minha vida para não ter que renunciar a Cristo? Se a gente olha a história da igreja, nós vamos ver os grandes mártires, Santa Luzia, Santa Águeda, Santo Estevão e tantos mártires que não fizeram outra coisa a não ser: eu não nego a minha fé. De maneira alguma. Eu morro, mas não abandono a Cristo. Porque a fé, quando você a acolhe, você sabe que esse mundo já não tem mais sentido para você. Não, esse mundo não tem mais sentido. Os grandes santos diziam isso: esse mundo não tem mais sentido. O sentido para mim é a eternidade, é estar com Deus. Jesus já realizou de uma vez para sempre a nossa salvação. Pela fé, nós aceitamos, recebemos e fazemos nossa essa salvação já conquistada por sua morte gloriosa e sua ressurreição. Um passo não nos leva até a meta, mas nos aproxima dela. Portanto, é necessário hoje um primeiro passo na fé, manifestando que cremos em Deus e em seu plano de salvação para nós. E nós vamos expressar a nossa fé em Deus e em sua obra salvífica por meio de Jesus, na plenitude do Espírito Santo. E eu quero convidar vocês a fazerem uma profissão de fé. Para isso nós vamos ficar de pé. Para a seguinte profissão de fé, pode-se escolher alguns dos seguintes sinais externos, que tornam mais pessoal a expressão de fé. De pé já estamos. Quem quiser estender a mão direita a Deus pode fazê-lo. E é necessário que a cada invocação que eu fizer, que você manifeste: sim, eu creio. Vamos responder? Sim, eu creio. Você crê que Deus criou por amor você e o ama como Pai? Sim, eu creio.
Você crê que Ele está presente no mundo e o transforma? Sim, eu creio. Você crê que Ele ama todas as pessoas, especialmente os pecadores e os pobres? Sim, eu creio. Você crê que Ele tem um plano de felicidade, paz e justiça para todos nós? Sim, eu creio. Você crê que o bem sempre triunfará sobre o mal? Sim, eu creio. Você crê que todos os homens são filhos do mesmo Pai? Sim, eu creio. Você crê que Deus amou tanto o mundo que Ele enviou seu Filho único para não condená-lo, mas para salvá-lo? Sim, eu creio. Você crê em Jesus, Filho único de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, que é capaz de salvar o mundo? Sim, eu creio. Você crê em sua morte na cruz, onde Ele morreu também para o pecado do mundo? Sim, eu creio. Você crê que Jesus ressuscitou e está vivo para sempre? Sim, eu creio. Você crê que Jesus tem poder, todo o poder no céu e na terra? Sim, eu creio. Você crê que Jesus é a única resposta e solução efetiva para os problemas do mundo? Sim, eu creio. Você crê que hoje e aqui Jesus pode dar sentido à sua vida? Sim, eu creio. Você crê no Espírito Santo, fonte de vida nova? Sim, eu creio. Você crê que o Espírito Santo tudo transforma e santifica? Sim, eu creio. Você crê que Ele dirige os cristãos e se faz presente no amor? Sim, eu creio. Você crê na unidade e santidade do corpo de Cristo? Sim, eu creio. Você crê que a mãe de Jesus é também nossa mãe? Sim, eu creio. Você crê que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus? Sim, eu creio. Você crê que tudo que você faz a um irmão necessitado, o faz ao próprio Jesus? Sim, eu creio. Você crê que um dia participará plenamente da ressurreição de Jesus? Sim, eu creio. Você crê que Jesus regressará triunfantemente um dia à terra? Sim, eu creio. Assim Deus nos ajude a manter a nossa fé. Sentados. Falemos um pouco da conversão. Nós habitamos em qual galáxia? Qual a galáxia em que nós habitamos? Via Láctea. E qual o sistema dentro da Via Láctea no qual nós moramos? No sistema solar. E dentro desse sistema solar, em qual planeta habitamos? E quantos são os planetas que orbitam a grande estrela chamada Sol? 9, né? Tem um planeta chamado Mercúrio, que é o que está mais próximo do Sol. E é carregado de mistérios. Por esse motivo, se imaginaria que sua temperatura fosse altíssima e seu calor incandescente, porque está muito próximo do Sol. Porém, isso não é inteiramente certo, pois a parte que é iluminada pelo Sol é tão quente quanto fria e gelada a outra parte que está na sombra. Esse planeta é muito interessante. A parte, como a Terra agora, o Sol nós estamos recebendo a luz do Sol. À noite, o Sol vai estar iluminando lá do outro lado. Então, Mercúrio, a parte que está sendo iluminada pelo Sol é um oceano de ferro derretido, com ondas tão quentes, que está próximo do Sol. Mas do outro lado, se petrifica no frio. Quente e frio. Impressionante. É um mistério. Os cientistas ficam estudando isso. Somente quando o planeta gira para o seu eixo e se volta para o Sol, é que se aquece e fica luminoso. A Terra também é assim. De noite esfria um pouco, porque o Sol não alcança a outra face da Terra. Há cristãos que estão muito perto de Deus,
mas que permanecem frios e em trevas. Porque não basta estar perto de Deus, e sim apresentar-lhe a face escura e tenebrosa, para que Ele a ilumine e transforme. Tem muita gente que está na igreja, mas a igreja não está dentro deles. Você está com Deus ali na luz, mas sai dali e entra na escuridão. Na desonestidade, nas drogas, na ignorância, pornografia, prostituição e por aí vai. Hoje é possível se voltar para Deus e experimentar a mudança total, graças à sua luz redentora. Eu não posso ser como Mercúrio, na frente de Deus na luz, mas depois escondo de Deus e entro nas trevas. Vivo no Espírito e vivo na carne. Tem-se dito sempre que a conversão é uma mudança de vida, mas isso não quer dizer que se reduz a uma mudança de moral. A mudança moral é consequência da mudança de vida. E a conversão é muito mais profunda do que uma simples mudança de conduta. Interessante isso. Como a moeda está se desvalorizando cada vez mais, decido então convertê-la em uma outra moeda que não se desvalorize. Qual que é a moeda que o povo sempre converte o real? Dólar ou então no euro, né? É assim que se faz. A conversão constitui entregar uma coisa e receber outra em troca. Então eu entrego a minha vida podre, a minha vida suja a Deus e recebo em troca a conversão, a vida na graça, a vida santa. Em nosso caso, nós vamos entregar a nossa vida sem valor, tal qual está com o nosso pecado. Quer dizer, entregamos uma vida desvalorizada pelas feridas do pecado e em troca nós recebemos a mesma vida de Jesus. Entrego a minha vida sem valor a Cristo. A única que em verdade tem valor e que jamais se desvaloriza é a vida de Cristo. Eu não vou entregar a minha vida a um poeta, a um filósofo, a um homem, a Confúcio, a Maomé, a Buda, ao macumbeiro tal, ao místico tal. Não, a minha vida eu a entrego a Cristo. A vida de Cristo jamais perderá seu valor. É uma vida que certamente vale a pena viver, porque é vida de gozo, paz, justiça, entrega e fé. Por isso que os mártires, e lá na África, eu até fiz um programa, não sei se foi anteontem, falando da perseguição ao povo católico. Vocês acham que os jovens que entregam-se ao martírio lá, eles gritam na hora do martírio? Não. Os mártires, os homens e mulheres de fé que morrem pela fé, nunca gritam. Eles morrem rezando, cantando salmos. Santa
Cecília, padroeira da música, que foi degolada, ela cantava louvores à Trindade e fazendo assim com os dedos, Pai, Filho e Espírito Santo, e fazendo o nome do Pai, até que veio a degola. Os mártires morrem em gozo. Se vocês pegar lá o martírio de Santo Estevão, logo no início dos Atos dos Apóstolos, quando ele está sendo apedrejado, ele diz: eu vejo os anjos descendo e subindo numa escada. Era a escada que Deus tinha na sua frente para que ele subisse ao céu após o seu martírio. A conversão, meus irmãos, não é somente deixar o pecado para viver honestamente. Nem sequer é apenas uma vida de fidelidade aos preceitos e mandamentos do Senhor. É muito mais do que isso. Trata-se de convertermos-nos de servos de Deus em amigos seus. Amigo de Deus. De passar de justos a filhos. De não fazer o mal a ninguém. Para deixar Deus fazer o que Ele quer em sua vida. Como pai, como mãe, como filhos, como pessoas solteiras, como religiosos, consagrados. É assim. Quando Hernán Cortés chegou com seu exército para conquistar o México, desembarcou no porto de Veracruz. Ali tomou conhecimento do poderoso e organizado exército dos astecas. As notícias foram tão alarmantes que alguns de seus oficiais desanimaram e tentaram abandoná-lo em segredo para regressar a Cuba, que já havia sido conquistada. Hernán Cortés soube o que tramavam fazer e nessa mesma noite aproximou-se dos navios e os queimou. Dessa maneira, não era mais possível dar um passo atrás. Não tinha como fugir. Não lhes restava outra alternativa que lançar-se à conquista da grande Tenochtitlan. E assim aconteceu. Em nosso caso, não é suficiente dizer que queremos conquistar a vida nova trazida por Jesus. É necessário queimar os navios que nos conduzem ao pecado para jamais retornarmos a Ele. Tem gente que converte, vem aqui no retiro, volta para casa convertido. Mas passa alguns dias, começa a ter saudade do pecado, ter saudade daquilo, ter saudade da bebida, ter saudade das drogas e volta novamente. É a história do cachorro que come a carniça, come tanta carniça, ele achou tão boa aquela carne que está apodrecendo, está fedendo, mas o cachorro gosta daquela carne, ele enche e ele começa a andar. E lá na frente aquilo empanturra e ele tem que vomitar. Ele vomita toda aquela carniça que ele tinha comido. Ele alivia. Continua a andar, vem a fome. Ele fala, eu vou voltar lá na carniça de novo. E volta a carniça. Como a carniça está grande, longe, ele acha o vômito e fala, vou comer o meu próprio vômito. Então ele vai e come o que ele vomitou. Isso é triste. Essa é uma realidade. A volta ao vômito, a volta à vida velha. Cristão convertido olha para frente e não fica olhando no retrovisor e sentindo saudade da vida velha, da vida de pecado. Jamais retornar. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para seu povo atravessá-lo rumo à terra da liberdade e fechou-o imediatamente depois que o povo passou, para que não voltasse, é necessário que Deus feche a passagem desse mar, para que jamais possamos regressar à escravidão do pecado.
É necessário que nós nos decidamos a jamais regressar para lá. E queimemos todos os meios que possam nos ajudar a retornar ao pecado. Para isso, meus irmãos, é necessário a gente fazer aquilo que nós chamamos de renúncia. Quando nós vamos ser batizados, se criança, os pais renunciam e os padrinhos no lugar da criança. Mas o adulto é chamado a renunciar ao pecado. É uma renúncia dura. Renunciar mesmo. Você vai nascer de novo, você vai ser batizado, você não pode ser mais pagão. Você não pode ser mais uma pessoa daquele jeito. Porque a renúncia traz para nós a verdadeira e total dependência de Deus. E nos obriga a largar tudo que não presta para trás. Tudo aquilo que nos prende ao pecado. Decidindo-nos formalmente a nunca mais voltar a Ele. Eu não quero mais. Eu não volto mais a esse mundo. Nunca mais. São João da Cruz, grande místico do século XVI, ele fala da nossa subida ao Monte Carmelo, que é a subida para Deus. Sempre as pessoas de fé gostaram de subir ao monte para orar. E é bom. A minha primeira paróquia tinha uma montanha muito grande. E há anos atrás o pessoal tinha, numa seca muito dura, feita a promessa de subir com a cruz naquela montanha e fincá-la lá em cima e molhá-la com água. Isso que foi uma dificuldade imensa, porque fizeram uma cruz muito pesada. E um dia eu chamei o povo, nós vamos passar a rezar no cruzeiro. Eram uns 10 quilômetros da paróquia. E até hoje o povo sobe aquele lugar para rezar. Não é fácil subir lá. Mas dá uma sensação quando você sobe o monte, que você chega lá no Píncaro, lá em cima, e você avista todos os vales. E aí dá aquela vontade de rezar, porque a brisa nos envolve. A brisa lá em cima, ela é suave. Porque a gente vai subindo aqui, cada vez mais vai ficando frio. Quando a gente anda de avião, você vê lá nos monitores, quando o avião está aí a 10 quilômetros de altura, você vê lá 69 graus abaixo de zero, né? É interessante essas coisas da natureza. Então você sobe ao monte, o ar vai ficando mais agradável. É um sinal de renúncia. Quem não renuncia não sobe ao monte, mas desce ao buraco, desce ao vale. E na descida ao buraco, ao vale, você não tem a visão das coisas. Você fica ali, limitado com os barrancos à sua volta. Limitação total. Você não tem um ar bom, você não tem uma boa visão. Isso é a imagem do inferno. O inferno é essa frustração. No inferno você desce. Desce ao porão. Os antigos hebreus, no Antigo Testamento, eles já tinham essa noção do Hades, que é aquela coisa do profundo e da escuridão, da tristeza, né? Assim é o inferno. O inferno te amarra, te prende, corta a sua liberdade. A alma não tem liberdade no inferno. No céu ela é totalmente livre. Tão livre que ela não para de louvar a Deus. São João da Cruz diz que a beleza do Monte Carmelo está nos 3 grandes degraus que você deve superar. O primeiro degrau é o apego
ao mundo. A conversão implica num desapego ao mundo. Quando eu converso com os empresários católicos, essa semana visitei um muito rico e muito simples, muito da igreja. Eles são unânimes, os empresários católicos convertidos, eles são unânimes em dizer. O cara me dizia, eu não tenho estudo, mas Deus me deu a graça de administrar. Hoje eu tenho um patrimônio, mas não é meu. Qual que é a minha alegria? Ver esse tanto de pessoas aqui, tem 400 pessoas aqui trabalhando, que a minha empresa dá a condição de pagá-los para que eles alimentem suas famílias. E eu procuro tratá-los o melhor possível. O que eu tenho não é meu. E João Paulo II falava disso. Toda a propriedade privada, sobre ela pesa uma hipoteca social. Todo bem, isso é o capitalismo cristão, por assim dizer. Um capitalismo humanizado. Toda propriedade privada, ela tem que ter sobre a sua ótica de quem o administra, o bem social. Eu não posso trazer para minha propriedade pessoas que vão trabalhar como escravos, mas trabalhar como pessoas dignas e que dignamente receberão seu salário. Então eu posso ser rico e ter o espírito de pobre. O que é o espírito de pobre? É você saber, isso aqui passa. A minha riqueza é o céu, a minha riqueza é Deus. Nós temos que ter isso. Porque também tem aquela pessoa pobre, egoísta, miserável. E o Evangelho conta isso para nós, do empregado cheio de dívida que o patrão perdoou. E falou, não, está perdoado tudo. Fica livre, começa a sua vida. E ele chega na rua, encontra alguém que lhe devia, que não pagava, e ele mete o pau no sujeito, fala, você tem que me pagar. Quebra o porrete na cabeça do sujeito, sem nenhuma misericórdia. Aí os outros viram, contaram o patrão, é assim? Então agora você vai ter que pagar tudo que você me der, mete na prisão. Nós temos que ser desapegados de tudo. Tudo que nós temos é para o nosso bem. Eu não posso ser apegado ao mundo. Outro dia uma família me ligava lá do Mato Grosso para rezar para uma pessoa de 133 anos que não conseguia morrer. Uma pessoa muito rica, apegada ao mundo. E coloca uma vela acesa, vamos rezar a Nossa Senhora da Boa Morte, o terço. Reze o terço a Nossa Senhora da Boa Morte. E depois realmente a pessoa abriu-se à morte, apegada às coisas. Você não pode ser apegado ao mundo. Faz mal para a alma esse apego ao mundo. Os ditadores, e aqui no Brasil nós estamos vendo uma ditadura, esse povo não é feliz. Basta você olhar na cara dessas autoridades nossas. São pessoas angustiadas. O ditador não tem sossego. Lenin, grande ditador comunista na China, na Rússia, às vezes de manhã ele conversava com a sua mulher e desconfiava que aqueles que estavam assessorando o seu gabinete, que a coisa podia lhe matar. Ele mandava matar todo mundo. Mata todos, porque eu acho que tem alguém ali que vai me trair. Todo ditador vive essa síndrome do medo de que alguém que está junto dele possa matá-lo. Na história, a gente tem essas coisas, né, de ditadores que mandaram matar até os filhos, até a esposa. Apegado. O que é a nossa vida? A nossa vida é um sopro, diz a Bíblia. É um sopro que passa. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Vamos repetir? Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre.
Libertar-nos do mundo. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Libertar das pessoas. Eu devo amar as pessoas, mas não apegar a elas. Eu tive esse exemplo da minha mãe, que morreu com 34 anos e deixou a mim com 11, um outro com 9 e o outro com 3 anos. E ela nos preparou, e hoje eu sinto que a minha mãe, ela fez o caminho, porque era muito devota do Nosso Senhora do Carmo, ela fez o caminho do desapego. Ela desapegou, ela ofereceu o seu sofrimento pelos filhos, sabendo que os filhos iam viver. Se ela fosse apegada, ela entraria em desespero. Eu não posso deixar meus filhos. Qualquer uma de vocês, mãe, que morre, seus filhos vão viver. Mãe é importantíssimo, pai é importantíssimo, mas não é absolutamente necessário. Ninguém é absolutamente necessário nesse mundo. Nem o Papa, nem rei nenhum, nem bispo, nem padre, nem pai, nem mãe. Nós não somos absolutamente necessários, nós somos contingentes. Morre a mãe, morre o pai. E quantas vezes já vi isso, em acidentes. Pouco tempo mesmo morreu um casal amigo meu do Encontro de Casais com Cristo. Deixou as 3 crianças vivas no carro. Morreu o esposo e a esposa. Os filhos estão tudo grande, tudo bem criados. São importantes, sim, pai e mãe é indispensável, mas não é absolutamente necessário. Então nós precisamos renunciar também às pessoas. Ame as pessoas, não seja apegado a elas. Quando você apega às pessoas, você tira a liberdade da pessoa. Quando alguém é apegado, ele começa a dominar as pessoas. Uma mulher ciumenta, apegada ao marido, ela tira a paz do marido. Acaba com o casamento. Porque ciúme é doença. Ciúme não é amor. O amor quer a liberdade do outro. O amor ajuda o outro a ser feliz. O apego estraga. Eu conheço um caso em que a mulher era tão ciumenta, tão apegada ao marido, que o casamento foi um tormento a vida toda. Tormento, 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 tormento. Porque ele montou a empresa, teve que vender a empresa porque a esposa achava que ele tinha caso com as funcionárias. Montou uma outra empresa onde só trabalhava homem, que era um serviço só de homem. Mas uma viúva foi lá comprar material, madeira naquela empresa, e ela achou que a viúva já estava interessada no marido e que ele estava interessado nela. Ele teve que vender a empresa. Montou uma linha de leite, transportar leite da fazenda para a cidade. Mas um dia, vindo no sol quente, ele deu carona para uma senhora que vinha com 2 crianças no sol quente a pé. Ela descobriu, ela fez ele vender a linha de leite. Ele foi fazer outras coisas e ela interferindo. Aí o que ele fez? Ele arrumou logo 5 amantes. 5. E ela amargurada. Falou, se você não me quer, você vai embora. 5 amantes. Morreu o velho. À beira do caixão estava a esposa e as 5 amantes. O apego. Um homem que era bom se tornou doente por causa de uma esposa doente. Ciúme mata, ciúme estraga, ciúme não leva ninguém para frente. Amor sim. O amor é diferente dos ciúmes. Quando você apega às pessoas, você destrói a liberdade das pessoas.
Uma mãe tem que amar os filhos, mas não ser apegadas a eles. Tanto que uma mãe, quando é amorosa, que um filho vem a morrer, ela supera. Se ela é apegada, ela vai até pensar em suicídio. É assim a vida. Nós não podemos ser apegados, mas ser amorosos. E depois São João da Cruz fala da renúncia a si mesmo. A renúncia a você mesmo, ser livre. Eu não me pertenço. Eu sou de Deus. Se tiver que morrer hoje, ótimo. Se vem uma doença, paciência. Estou com uma amiga minha agora que, pessoa até razoavelmente nova, 50 anos, mulher muito de igreja, ministra da comunhão, muito bem casada, os filhos maravilhosos, uma família muito bem estabelecida. Foi ao médico, exame normal, descobriu um câncer já em 5 partes do corpo, um câncer letal. O médico deu 6 meses. Ela disse, eu estou nas mãos de Deus, vou me preparar para isso, né? Com tranquilidade, sem nenhum desespero. O marido começou a entrar em desespero. Falei, epa, não é isso o projeto de Deus para nós. Precisa disso. Então a família toda, unida na oração, na vivência, dando amor àquela mãe, amor, não apego, amor. Porque ela vai passar desta vida a outra. Vocês ainda são apegados a muita coisa? Eu acho que todos nós ainda temos apego, né? Eu já tenho uma certa... Eu acho que eu já conquistei um bom caminho de desapego. Eu não sou mais apegado, não. Tranquilo. Eu não tenho muito apego a nada nesse mundo, não. Mas muitos de vocês ainda são muito apegados. Quando você levanta, toma banho e fica naquela loucura para escolher a roupa que você vai usar, já é um sinal de apego. As coisas refletem o apego. Eu convido todos a ficarem em pé. E pergunto para vocês, vocês querem a graça de Deus para renunciar às coisas que atrapalham o crescimento de vocês? Sim. A resposta será, sim, eu renuncio. Sim, eu renuncio. Renuncia a Satanás. Sim, eu renuncio. Renuncia a macumbaria, feitiçaria, maçonaria. Sim, eu renuncio. Renuncia às obras e seduções do demônio. Sim, eu renuncio. Renunciais ao ocultismo, esoterismo e toda superstição. Sim, eu renuncio. Preste atenção, superstição. Gente que tira a chinela, se a chinela fica virada, ele volta para desvirar com medo de que alguém vai morrer em casa. Isso é superstição. Gente que usa amuleto. Superstição. Não passo debaixo de escada. Superstição. Sexta-feira 13. Aquela coisa. O 13 é tão esquisito, né? É horrível, né? 13. Sexta-feira 13. Renunciais ao conhecimento do futuro fora de Deus? Sim, eu renuncio. Tem gente que fica indo atrás de macumbeiro. Lê minha sorte. Como é que vai ser meu futuro? O futuro a Deus pertence. Renuncia a magia, curandeirismo e feitiçaria? Sim, eu renuncio. Renuncia a leitura de cartas, borra de café, linhas das mãos? Sim, eu renuncio. Renunciais ao espiritismo, astrologia e horóscopo? Sim, eu renuncio. Antigamente tinha a Zolionara na Rádio Globo, que fazia o horóscopo todo dia. Eu tinha uma tia que
Podia faltar a comida, mas ela não podia faltar o pé do rádio na hora do horóscopo para saber o que ia acontecer. Horóscopo, paganismo. Renunciais a adquirir poder e controle sobre si e as outras pessoas fora de Deus? Sim, eu renuncio. Eu vou lá na fulana de tal porque ela vai ler minha sorte, ela vai dizer tudo que está me acontecendo, o que vai me acontecer. Isso não é de Deus. E aqui muitos de vocês já foram nisso. Que muitos de vocês já foram na macumbaria. Por isso você fica escutando voz, vendo vultos, sentindo fedor onde não tem nada fedendo. Contaminação. Depois confessa isso, que tem muita gente que nunca confessou que foi nessas coisas que fez pactos, né? Você renuncia ao controle mental e à dianética? Sim, eu renuncio. Ao uso de amuletos, fetiches e talismãs? Sim, eu renuncio. Renuncia completamente e para sempre a tudo isso? Sim, eu renuncio. Renuncia também em nome de seus antepassados? Sim, eu renuncio. Renuncia a todo egoísmo, luxúria e maldade? Sim, eu renuncio. Renuncia a toda autossuficiência, inveja e ambição? Sim, eu renuncio. Está lá na igreja e acha que ninguém é capaz de fazer o que você faz na igreja. O ministro da comunhão, que nunca quer deixar o trabalho porque acha que só ele dá conta. Isso é autossuficiência. Renuncia ao orgulho e à vaidade? Sim, eu renuncio. Muitos de vocês estão de mal com os outros, têm ódio. Isso é uma coisa do demônio. A gente tem que aprender a não odiar ninguém, nem quem faz o mal pra gente, nem quem matou seu pai ou sua mãe. Você renuncia ao ódio e ao ressentimento? Sim, eu renuncio. Nós temos muitos vícios, que é uma verdadeira desgraça do demônio na nossa vida. Você renuncia à preguiça? Sim, eu renuncio. À maledicência? Sim, eu renuncio. À ira? Sim, eu renuncio. Agora você vai convidar Jesus a entrar em seu coração e proclamá-lo seu Salvador pessoal. Veja que bonita esta passagem de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Palavra do Senhor. Jesus está à porta do coração de cada um de nós e nos convida a participar com ele de sua vida nova. Espera apenas que lhe abramos a porta. Ele está chamando. Não é à toa que você veio para esse retiro. Muitos de vocês tiveram muita dificuldade para vir aqui. Teve gente que quase não veio, teve outros que não vieram. O demônio não deixou vir. E você veio. Jesus não vai forçar a porta do nosso coração. Nunca. Só entrará se nós verdadeiramente abrirmos a porta a Ele. Ele tem estado muitas e muitas vezes à porta do nosso coração. Escute hoje a voz dele. Não endureça seu coração. Convide Jesus a entrar. Vai fechando teus olhos com as mãos espalmadas. No seu pensamento vai pedindo: Senhor, entra no meu coração. Você não perderá nada com isso. Dê escritura do seu coração a Cristo. Um famoso pintor mostrava aos seus alunos seu último quadro para que o criticasse. Tratava-se de uma pintura em que Jesus estava chamando a porta de uma casa. Os alunos começaram a dizer:
O contraste das cores é maravilhoso. A composição é perfeita. O rosto de Jesus transparece vida. Todos falavam do positivo, mas afinal um deles disse: o quadro tem um grande defeito, mestre. Todos ficaram assombrados e não sabiam o que o aluno poderia se referir. O mestre olhou fixamente e convidou a que expressasse claramente sua crítica. A porta da casa não tem fechadura. Isso não é defeito, respondeu o mestre. A porta onde Jesus bate não se pode abrir por fora, só se abre por dentro. Por isso não tem fechadura. Jesus não força ninguém. Cada um age livremente. Oxalá você escute hoje a voz dele, através desse sino da igreja. E não endureça seu coração. Hoje é o grande dia que se lhe apresenta. Abra a porta do seu coração e convide Jesus a entrar no mais profundo do seu ser. Tantas outras vezes você tem aberto seu coração a tanta gente ou sistemas que lhe prometiam felicidade. Dê hoje, meu irmão, minha irmã, uma oportunidade a Jesus. Você não perderá nada, exceto tristezas e angústias. Não perderá nada, exceto as cadeias que te escravizam. Você tem à sua porta a grande oportunidade de sua vida. Não a deixe passar ao largo. Aproveite hoje. Dê a Jesus a oportunidade de manifestar-lhe tudo o que Ele é e tem para você. Digamos de alguma forma a Jesus que o convidamos a viver em nosso coração. Que Ele entre e faça parte de nossa vida. Que seja Ele o centro de nossa existência. Àqueles que queiram convidar Jesus a entrar em seu coração, proponho que expresse com sinal externo, com seus olhos fechados, com suas mãos espalmadas. Quem quiser ficar de joelho, fique. Agora convide a Jesus que venha, de uma maneira especial, viver em seu coração e lhe peça um encontro especial com Ele. Pode começar a orar, pode ir orando, para experimentar a salvação e a presença dele em sua vida. Jesus, eu creio firmemente que Tu és o Filho de Deus, o Messias. Vai orando, vai aceitando Jesus, que vieste a este mundo não para condenar-me por meus pecados, mas para salvar-me. Reconheço que sou um grande pecador, Senhor, mas ao mesmo tempo proclamo que a Tua misericórdia e perdão são maiores que meus pecados. Hoje proclamo com minha boca, vai proclamando, o que creio firmemente em meu coração: Tu és o único Salvador deste mundo. Tu és o meu Salvador pessoal. Creio em Ti, Jesus, confio em Ti e peço-Te que me dês agora a nova vida em abundância que Tu ganhaste para mim com a Tua morte na cruz e Tua gloriosa ressurreição. Fala para Ele: eu quero ter um encontro pessoal contigo, eu quero ser salvo. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Fica conosco, Senhor. Obrigado. Amém. Vamos ficar de pé e fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vir em lugar dos vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome de Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz, eu expulso da vida de vocês todas as obras do mal, todas as obras de Satanás, todas as obras de maus pensamentos. Aquelas pessoas que estão viciadas em pornografia, fazem uma renúncia agora especial ao espírito do mal, espírito de pombagira, espírito de prostituição que a pornografia está colocando dentro do seu coração, e você faça essa renúncia para sempre. Senhor nosso Deus, quebra todos esses vínculos com o demônio, todos os vínculos do mal, todos que tiveram contatos com macumbaria, com feitiçaria, com bruxaria, seja agora esses contatos anulados. Todos que receberam maldição de pai, de mãe, de avós, de tios, de quem quer que seja, desejando mal para vocês, consagrando vocês ao demônio, que tudo isso agora seja cortado em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor liberta o seu povo. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E eu declaro em nome de Jesus a liberdade de vocês, como filhos e filhas de Deus, ganhados, adquiridos e comprados pelo sangue que veio da cruz. Amém, aleluia. Bênção litúrgica de Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés, Números 6, 22. Diz a Arão e a seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e compadeça-te e conceda-te a tua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.